Encerrando aqui, então, as falas programadas para hoje, acho que a maneira mais didática ou mais concreta de falar um pouquinho sobre esse tema, eu selecionei 3 casos rápidos, né? O primeiro é um pouco antigo, mas ele é bem paradigmático. É o caso da Cátia Rabello, né? Não sei se vocês se lembram quem é a Cátia Rabello. Todo mundo faz assim, né? Porque no mercado, né? Foi retratada na revista Piauí como a bailarina do mensalão, né? Porque ela era uma bailarina, a irmã tinha uma função importante no Banco Rural, a irmã morre de uma morte muito rápida, ela tem que assumir. Depois de 6 meses vem a denúncia do mensalão, alguma coisa assim, e ela foi condenada a nada menos que 16 anos e meio, alguma coisa assim, né? Dentro daquilo que foi chamado de mensalão, né? Ela foi condenada por um monte de coisas, claro, mas o que me interessa aqui foi a condenação por lavagem, né? Cátia Rabello foi condenada por ter participado ou permitido a lavagem de dinheiro. Estou retratando como ficou decidido pelo Supremo, tá? Sem tomar lados. Pela lavagem de dinheiro das empresas do Marcos Valério e do Partido dos Trabalhadores. Mas quem for ter a paciência de ler o voto do ministro Joaquim Barbosa, que foi o relator desse caso, como vocês se lembram bem, qual foi a construção do Joaquim para criminalizar a Cátia Rabello por esta imputação? Isso é pré-Lava Jato, então não tinha colaboração premiada, nesse caso não tinha apreensão de e-mail, não tinha busca-apreensão, não tinha interceptação telefônica, nada. Por que consideraram lavagem? Diz o Joaquim, o contrato de empréstimo do Banco Rural com as empresas do Marcos Valério e com o PT eram de mentira. Por que de mentira? Porque as garantias não exigiam desses tomadores de empréstimo as garantias típicas. Meio circunstancial isso. Aí adiciona o Joaquim. A avaliação de risco de empréstimo pelo comitê de risco do banco foi muito, digamos, leniente, muito boazinha com este contrato. 3. As políticas de saque na boca do caixa do Banco Rural eram muito frágeis. Nesse mesmo episódio, vocês devem se lembrar do saque do que teria sido propina pela esposa do João Paulo Cunha na boca do caixa. Vocês lembram dessa? Ele que foi condenado por lavagem, depois, nos infringentes, foi absolvido. E por último, não houve comunicação ao COAF de operações suspeitas. Então vejam vocês o seguinte: Joaquim Barbosa propôs um voto condenando Cátia Rabello por lavagem, sem nenhum elemento concreto de que ela sabia que havia um dinheiro ilícito e fez algo flagrantemente errado para esquentar o dinheiro. Foi o conjunto de uma série de quebras de dever que, uma em cima da outra, fizeram o Joaquim falar, tá vendo? Pelo conjunto da obra, Cátia Rabello teve uma participação no delito de lavagem. E no Brasil, nós punimos autores e partícipes no direito penal com a mesma pena. Então, tanto faz ser autor como partícipe. Eventualmente, no mesmo caso, o autor pode pegar uma pena um pouquinho maior, tal, mas não muda muito o cálculo da pena. Então nós temos um paradigma pré-lei anticorrupção, pré-Lava Jato, portanto, a lei que nós estamos discutindo hoje, que dá o mapa mental para um juiz que, antes de um juiz, né, o Ministério Público que, querendo enquadrar quebra de dever administrativo no âmbito financeiro como participação em lavagem, o mapa mental está pronto no voto do Joaquim Barbosa.
E ele não ficou vencido. Ele preponderou, ele obteve maioria e a Kátia foi condenada. Aliás, a Kátia foi condenada a penas maiores do que o Zé Dirceu, por exemplo, ou outros autores políticos naquele caso. Acho que ela só recebeu pena menor que a do Marcos Valério. Segundo caso. Interessante, depois a gente extrai desses casos alguns princípios, algumas questões, né? O caso Lula. O caso do triplex. Por que este caso é interessante para o nosso debate? Lula foi condenado por corrupção. O triplex teria sido... A posse do triplex teria sido vantagem indevida pelas relações com a OAS. Esse delito não me interessa, aqui eu não vou discutir. O seguinte aspecto, é óbvio que a posse de um bem pode ser vantagem indevida. Se a gente fosse exigir que a propina fosse transferência no cartório por nome do político, talvez a gente nunca fosse condenar. Do ponto de vista jurídico, o segundo crime é muito mais complicado, porque Lula também é condenado por ter lavado esse triplex. E aqui é muito difícil essa construção do Ministério Público Federal, na minha opinião, porque como é que você pode lavar a posse de um bem? Por definição, lavar é você ocultar a origem do recurso, mas a propriedade desse recurso. Como é que você oculta a posse se você não tem o dever de declarar a posse? De novo, tentando separar um pouco a emoção dos que amam e dos que odeiam o Lula, já que raramente tem um meio termo, pensando juridicamente aqui, né? Como é que você lava a posse? Como é que se oculta a posse? Se a posse, por definição, é oculta. Alguém que pega o carro emprestado do familiar, quando vira o ano, você não declara no imposto de renda que você ficou 6 meses com o carro do pai. Porque posse não se declara, portanto não se oculta. Mas, Davi, Lula, um caso muito difícil. Ele tem que ser preso, não estou nem aí. Eu ouço muito isso. Então tá bom, então vamos falar de um último caso e aí a gente entra nos tópicos. Vamos falar do conceito de funcionário público. Em tese, o direito penal é regido pelo princípio da legalidade estrita. Nós não podemos fazer analogia contra o réu. E tem uma definição clara lá no Código, extensa inclusive, mas clara no Código Penal do que é funcionário público. Mas como corrupção está bombando, e corrupção precisa ter pelo menos um funcionário público, não existe corrupção entre particulares ainda no Brasil. Para 2 casos interessantes, o Ministério Público forçou super a barra para conseguir enquadrar o sujeito como funcionário público. Primeiro foi o Nussmann. Pulei de uma paixão para outra, né? Política para futebol. Mas acho que do Nussmann ninguém ama tanto assim. Vocês lembram quem é o Nussmann? Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, denunciado por ter relações espúrias com Sérgio Cabral, etc. Mas teve lá o episódio da compra do voto para o Rio sediar as Olimpíadas, teria havido pagamento de propina para representantes olímpicos africanos. O Nussmann pegar o dinheiro do COB e pagar os africanos não é crime, porque esse é direito privado, o COB é uma entidade de direito privado. Corrupção entre particulares não é crime no Brasil. Então o que o Ministério Público faz? 10 páginas na denúncia, forçando a barra para dizer que o Nussmann é funcionário público, sim. Por que é funcionário público? Porque maneja recurso público, porque tem passaporte diplomático, porque o COB representa o Brasil. Tá bom, mas não é essa a definição do Código Penal de funcionário público. Mas ele ofereceu a denúncia foi recebida, o caso está andando. Então, contra a lei, vingou a ideia de que ele é funcionário público. Mas tudo isso pode parecer um pouco distante para vocês, e eu acabo aqui os exemplos. Operação Greenfield. Né? Operação Greenfield relacionada a fundos de pensão, portanto mais próximo das instituições financeiras, em que os diretores, né, os administradores de fundo de pensão, cujos, não é investidores que falam, como é que é a palavra aqui, cujo... Cotistas. Hã? Cotistas. Patrocinadores, né, são de entidade pública.
Então você tem vários casos, né? Petros, Postales. Quando a empresa, essa não é bem essa, enfim, não importa. Quando a empresa que está investindo, né, que está constituindo o fundo ali, é pública, geralmente pelo estatuto ela indica o diretor. Então a Petrobras indica na Petros e assim sucessivamente. Num caso envolvendo pagamento de propina para um executivo da empresa pública, mas que naquela fundo de pensão ele não está agindo como funcionário público, ele está agindo como um administrador qualquer, também foi considerado funcionário público. Resumo dos casos para a nossa conversa de hoje. No Brasil, quando o Ministério Público encana que ele vai construir um caso contra um determinado grupo, contra uma determinada pessoa, ele vai encontrar plasticidade suficiente no tipo penal para construir esse caso. E quando o magistrado estiver convencido de que eles têm que ser condenados, ele vai encontrar alternativas e mapas mentais para fazê-lo. O caso da Kátia já tem condenação. Eu não vou entrar no mérito da caso do Lula, porque ele é muito explosivo. Não temos ainda sentença no caso Nussmann na Greenfield. Mas apenas esses casos para ilustrar para vocês isso, né? A construção de um caso penal no Brasil é muito, muito, muito mais fácil do que nos Estados Unidos, por exemplo. O parâmetro é muito baixo. 2, o tipo penal de lavagem é super aberto. Então permite incluir muita coisa. Mas nesse cenário de muita abertura, muita insegurança, muita plasticidade, o compliance talvez seja dos poucos antídotos, se não para zerar esse risco, minorar, né? Mitigar bastante. Tanto é assim que há poucos anos, os criminalistas estão tendo, ou deveriam estar, mudando um pouco a chave, né? O direito penal, que sempre foi um direito penal de briga, de litígio, de contencioso, existe talvez a maior potência do direito penal hoje no Brasil, neste campo que a gente está conversando, é o direito penal preventivo, né? É pensar em todos esses riscos antes da estruturação das operações. Então, sobretudo para quem não é do mundo, quem não é advogado, eu quero imaginar que a turma de compliance não necessariamente seja advogado, né? Você é advogada, Camila? Não, né? Tem bastante gente que vem da área de administração, de engenharia, enfim, de vários backgrounds diferentes. A primeiro, digamos, feeling, quando alguém fala em crime, o que é crime, né? Tudo bem, agora corrupção, tráfico de droga, homicídio, estupro, roubo, né? Então, tem muito mais coisa aí, o direito penal é cada vez mais expansivo, seja no número de leis, seja na forma de interpretar. Entrando no compliance, e eu vou fazer uma fala bastante sintética, né? Os crimes eles se dividem em algumas categorias. Existe uma que é chamado comissivo versus omissivo, ou seja, quando o sujeito vai lá e faz um ato, ele é um crime comissivo. O omissivo é quando o sujeito deixa de fazer alguma coisa e o crime acontece. O Carlos mostrou algumas infrações omissivas ali, né? Deixar de tomar a diligência, deixar de informar, etc. E existem os crimes dolosos e os culposos. Dolosos quando o sujeito tem a intenção de fazer o crime, e culposo não é bem o que o William Bonner fala que é no Jornal Nacional. Culposo é a produção de um resultado criminoso por meio da quebra de um dever. Então você está acima da velocidade permitida, acaba atropelando alguém, você não checa se o sujeito tem diabetes, dá lá glicose na veia. Você não queria matar o sujeito. Mas antes de você dar glicose para alguém, tem um protocolo médico que diz que tem que testar se o sujeito é diabético ou não. Combinando essas categorias, né, no crime comissivo, doloso, ou seja, você faz porque você quer, não há Cristo que evite um crime numa empresa. Se alguém botar na cabeça que vai cometer um crime, não há programa de compliance que evite isso. Certo? Então, quanto a isso, entrega para Deus e vira a página.
Na maioria das vezes, os problemas criminais das empresas decorrem não só no âmbito de corrupção e lavagem, por omissão ou por culpa. E eu não quero ser técnico aqui, mas tanto os crimes omissivos, o deixar de fazer alguma coisa, deixar de volta para a Kátia, deixar de pedir garantia, deixar de checar o risco, deixar de comunicar ao COAF, várias omissões. Quanto os crimes culposos, eles têm um pano de fundo que é a quebra de um dever. Eles são um ingrediente fundamental para este crime evitável por meio do compliance. E o que é um programa de compliance no final do dia? E o Carlos me corrige aqui se eu estiver falando muita bobagem, se não um conjunto de deveres. Dever de diligência, de monitoramento, de treinamento. Ou seja, quanto mais estruturados o seu programa de compliance, mais claro é o seu sistema de atribuições de deveres. Porque não faz sentido jurídico eu dizer que existe o dever de fiscalizar o terceiro, digamos, o contador. Se eu não disser, nessa mesma norma interna, de quem é esse dever, vocês concordam? Senão não está bem estruturado o seu programa. É óbvio que existe o dever difuso de olhar o terceiro. Mas quando eu crio o programinha ali, eu digo que o dever é da Camila. Este exercício, a criação desse exercício de compliance já é automaticamente um redutor enorme de risco penal. Por tudo isso que eu estou dizendo. Se você está melhorando ou estruturando o seu programa de dever de observância das normas administrativas ou regulatórias, de bônus você está ganhando uma diminuição de risco penal. Porque, de novo, se o corretor na ponta quiser ignorar um procedimento ou falsificar um documento, não tem Jesus que evite isso. Né? Então, o doloso comissivo, você vai ter que... Agora, uso de omissão e de culpa, quebra de dever, vocês têm um controle alto sobre isso, ou um controle razoável sobre isso. 2. A meta é diminuir o risco. E veja só, o primeiro passo da construção de um programa de compliance, de novo o Carlos me corrija, é o Risk Assessment. Né? Você dá uma olhada, você vê dentro daquele negócio, dentro daquela estrutura, dentro daquela realidade, imaginemos que fosse anticorrupção, quais são os pontos de comunicação com o poder público que mereceriam atenção, e a partir daí você constrói a sua política. Não é isso, Carlos? Ou seja, o seu primeiro passo é ver onde estão os seus riscos mesmo. E quando você cria um programa, você cria um programa de diminuição de risco. Mas os eventos vão acontecer. Tanto assim que o medidor de sucesso de programa de compliance não é ter evento zero. A ocorrência de um fato, uma prática de corrupção, por exemplo, não quer dizer que o seu sistema não funciona. De certa forma, até o contrário, é porque você tem um sistema que você percebeu e detectou aquele evento. E aí vem o segundo componente criminal importante aqui. Às vezes os eventos vão acontecer, e se você não tiver um programa de compliance, ou se você não tiver essa perspectiva de dever estruturada, né, você vai criar um risco penal difuso dentro da sua empresa. Né? Como é que funciona hoje? Nós não temos responsabilidade penal de pessoa jurídica no Brasil, só de pessoa física. Então eu vou dar um exemplo, um crime tributário, para ficar mais simples. A Receita vai lá, autua multa qualificada, etc., inscrição em dívida ativa, chama a empresa para o inquérito policial de crime tributário que acontece. Chama quem na empresa? Os sócios administradores. Os sócios administradores. Por quê? Porque o policial, sentadinho no seu computador, entra na junta comercial, joga lá o CNPJ, vê o nome que está ali e intima aquelas pessoas.
Ou seja, os primeiros expostos aos crimes econômicos no Brasil são os sócios administradores. Ou os diretores, quando essa figura não existir. Né? E aí, como criminalista, a gente está super acostumado a ir lá bater papo, falar, escuta, sei lá, pensa numa empresa do tamanho de uma CSN. Aí tem um vazamento ambiental lá em Volta Redonda. Aí chega uma carta para o Benjamin Steinbrück aqui em São Paulo. Você vai lá, o advogado falando, veja, obviamente o doutor Benjamin não sabe se trocou a válvula ou não. Alguns entendem isso e aí você fala, o gerente da válvula é a Camila. E aí ele vai ouvir a Camila. Agora, pegando esse exemplo muito corriqueiro, isso só vai funcionar do ponto de vista do litígio se eu conseguir mostrar documentalmente quem era o responsável pela válvula. Porque a autoridade policial, o Ministério Público, o juiz, eles não vão ficar satisfeitos com a resposta. Olha, não era o Dr. Benjamin, mas não sei quem era. Podia ser o Zé, podia ser a Maria, podia ser o Pedro, está difuso. Ele não vai falar assim, poxa, diante da dificuldade de achar o autor, arquivo. Isso não vai acontecer. Ele provavelmente vai pegar toda a cadeia, desde o gerente da válvula até a presidência, e denunciar todo mundo, depois ver. Porque esse é o jeito brasileiro de o sistema criminal operar. E aqui, então, aconteceu o evento. Se você tem uma política em curso, você consegue estancar a responsabilidade no nível correto. Ah, Davi, já entendi. É para blindar a diretoria. Não existe blindar no penal. Aliás, blindar está cada vez mais difícil em qualquer aspecto. Né? É tributário, esconder dinheiro. Né? Não é blindar. É garantir que a liderança do negócio não seja afetada por decisões da base, mas o inverso é igualmente verdadeiro. Né? Que a base não seja responsabilizada por uma tomada de decisão da diretoria. Voltemos aos crimes tributários. Né? O sujeito perdeu, o funcionário lá da ponta perdeu o prazo para recolher o tributo. Né? Vai lá e dá um dinheiro ou apresenta uma guia falsificada para tentar escapar do erro. Obviamente isso não é um problema da diretoria. Obviamente foi alguém que, para salvar a própria pele, cometeu uma decisão lá embaixo. Agora, pode ser que nós estejamos diante de um problema lá no CARF que estrutura o seu planejamento tributário inteiro. Aí, obviamente, isso é um problema lá de cima. O cara lá embaixo só escriturou aquilo que estava sendo decidido anteriormente. Né? Num caso ambiental que a gente atuou aqui uma vez, uma empresa assumiu um TAC com o Ministério Público, né, um termo de ajustamento de conduta, que tinha, não me lembro mais, 23 itens. 23 itens. O então diretor ambiental cumpriu 21 dos itens. Para 2 dos itens, ele não tinha autonomia financeira para resolver. Ele comunicou à presidência. Sai da empresa, passam, sei lá quantos anos, ele é chamado, na condição de diretor ambiental, a explicar o crime de desobediência lá com o Ministério Público. Porque aqueles 2 itens nunca foram cumpridos. Por que não cumpriu? Não tinha autonomia. Ah, é? Prova. Para sorte dele, tinha lá o documento interno. Não precisa ser uma prova assim em cartório, nada. Mas ele tinha como mostrar que ele tinha, agora não me lembro o número, mas vamos dizer que fosse 1 milhão. Então, despesas de até 1 milhão ele podia decidir sozinho dentro do orçamento da diretoria dele. Mais do que isso ele tinha que escalar. Juntado aos autos, o caso morreu para ele. Uma norma interna de atribuição de competência e de alçada financeira é uma norma de compliance. É uma norma regulatória, uma norma, da minha perspectiva, é uma norma de deveres que tem um impacto penal
Nesse caso foi decisivo. Foi o que separou esse sujeito do resto da empresa. E aí, ao contrário de blindar, esse caso escalou o problema lá para cima, para o grupo de pessoas que podia, sim, gastar o dinheiro necessário para implementar as medidas que o TAC poderiam recomendar. E, por último, não conseguimos evitar o evento. 2, ele escalou mesmo. É um evento criminoso que está envolvendo o tomador de decisão. E pode ser que seja uma empresa familiar, como apontou o Carlos, ou pode ser que a empresa tome a decisão de colaborar com as autoridades junto com a pessoa física. Então, buscar um acordo para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Ah, porque é da família? Pode ser. Uma outra possibilidade é a seguinte: às vezes, você só vai conseguir colaborar com a autoridade regulatória se aquela pessoa física colaborar, porque ele é que sabe das coisas. E aí você vai ter que tomar, às vezes você pode tomar a decisão de construir um acordo junto com ele, pessoa física, para que o acordo da pessoa jurídica funcione, vingue, seja produtivo. Então, um terceiro aspecto criminal importante relacionado a essa nova lei é, neste caso, a ordem dos fatores pode alterar o seu produto. A tomada de decisão de procurar o diálogo com as autoridades para fins de acordo, ela pode fazer diferença. Se a pessoa jurídica sai na frente, negocia, por exemplo, com a CGU, entrega lá um caminhão de evidências, possivelmente não vai ter sobrado nada para a pessoa física negociar depois. Então, a tomada de decisão em relação a essa ordem e qualidade de negociação com as autoridades tem que ser bem pensada, porque a ordem aqui pode sim prejudicar e o inverso também é verdadeiro. Então, da minha parte, era um pouco este o recado. O direito penal ele é, por natureza, expansivo. Houve uma onda anticorrupção importante que continua acontecendo, né? Mas a própria força-tarefa, existe uma percepção um pouco difusa de que os fatos apurados lá em Curitiba não poderiam ter acontecido sem o sistema financeiro. O que é uma obviedade, né? Porque ninguém consegue circular toda essa quantia no mundo subterrâneo. Relativamente recente, teve aquela operação câmbio-desligo e congêneres com doleiros, sei lá, 40, 50 doleiros, né? Então, vocês já estão acostumados com um ambiente altamente regulado, como bem apontou o Carlos. Regulatório para vocês não é novidade, né? O que talvez seja novidade é a criminalização tão importante dessas atividades. As conversas de bastidores, né, são no sentido de que, porque o sistema financeiro é do próximo capítulo da Lava Jato, a lei 13.506 teria sido uma espécie de, olha, não tem o bate ou assopra, né? Nesse caso ia ser o assopra e bate. Vou deixar a lei acontecer, vai ter normas específicas para o sistema, etc. Tal, porque vai acontecer. Espero que não, é um estresse, etc. Mas o nosso papel aqui é um pouco isso, mostrar um pouco quais são as variáveis e como é que a gente consegue se posicionar nesse debate. Então, obrigado pela atenção, pela presença de vocês. Eu proporia que a Camila já viesse aqui e a gente abrisse para as perguntas de vocês.